iria para falar de um assunto, mas vou aproveitar até as colocações do vereador, do nobre colega, já que tratou de assuntos referentes à mesa, eu me coloco até, presidente, à disposição, porque a gente já discutiu esses assuntos para aproveitar até para colocar. Quando a gente traz o assunto em público, então a gente discute em público também. Porque quando se trata com a mesa lá dentro, a gente discute lá dentro. Quando se discute aqui, então vamos discutir em público as questões da mesa. Até para assistência saber, a Câmara, ela é dirigida por uma mesa. Essa mesa é eleita. Hoje o presidente é o Nino, eu sou o vice, o Cimar faz parte e o Pelé é suplente. Então a mesa diretora que comanda a Câmara hoje é essa. Ninguém é melhor que ninguém. Simplesmente foi eleito para tomar conta dessa casa, assim como o nobre vereador tomou conta nos últimos 2 anos. Entendeu? Então agora, nesses 2 anos, é essa mesa que vai tomar, acho que o Cimar até fazia parte, né, da outra mesa. Não sei se o Douglas fazia também, da outra mesa, né? Então até para assistência entender. E eu vou debater esses assuntos pertinentes à mesa também aqui, aproveitando para comentar o que o nobre vereador colocou. Mas eu queria usar realmente, a tribuna não era para isso, era para colocar até em público a colocação com relação ao PA, senhor presidente. Eu estive na prefeitura hoje, eu acho que o PA realmente precisa de um recepcionista, um segurança, não sei. Eu fui lá no sábado, entendeu? Realmente é uma coisa assim estranha, qualquer pessoa entra, qualquer pessoa vai lá dentro. A gente sabe que à noite talvez seria até, por questão de economia, talvez um segurança só, mas de sábado, sem um recepcionista, ou que seja ali, está confuso aquilo ali. Então eu queria registrar publicamente, eu tenho certeza que é também a opinião de todos os vereadores, isso, já vi alguns comentando, mas se a gente não colocar em público, igual o próprio Edilson falou, se a gente não vir aqui colocar, às vezes a própria população acha que a gente não está trabalhando ou não está fazendo. Então eu quero deixar em público, e acredito que em nome de todos, senhor presidente, essa questão do PA, que tem que ser realmente contratado, vista essa questão do sábado principalmente. Entendeu? Não dá para continuar trabalhando sem um recepcionista lá. Eu espero que a prefeitura tome logo medidas com relação a isso. Com relação à defesa da secretaria ali, do meio ambiente, que seja não, de infraestrutura, de entulho na rua, o vereador falou, eu estou na rede social criticando. Não critiquei o secretário, não critiquei ninguém. Eu estou criticando o lixo que tem lá perto do espaço cultural. Não é nem entulho. Entulho a gente sabe, já foi explicado, que foi até por uma questão de economia, que não levaram para Colatina porque seria caro. Então estão esperando porque estão legalizando uma área. Agora, lixo no centro da cidade, jogado pela própria prefeitura, porque estão falando que foi a prefeitura. Isso aí não dá para aceitar. Entendeu? E eu deixo claro, não estou com isso criticando secretário, nem funcionário, nem ninguém. Estou criticando o ato, o fato de ter lixo jogado lá. E coloquei em público e coloco aqui nessa tribuna também. Insisto, a gente não está criticando o funcionário, a gente sabe que o funcionário se dedica. Mas isso não dá para acontecer. Com relação, vereador, essa discussão, é bom também que a pessoa entenda, Adilson. O Adilson colocou desse dinheiro, fico feliz ele falar que vai sobrar dinheiro, fico feliz, não é, a gente não sabe ainda. A mesa tomou algumas medidas, reduziu o custo, reduziu o número de funcionários, ele até falou que pode estar congestionando, eu acho até que tem que ser visto, viu, vereador? Eu acho que o vereador tem que ter assistência aqui dentro, sim, não discordo de você, eu acho que se realmente tiver com essa falha, tem que ser analisada, a gente tem que ter uma meia-culpa, Nino, analisar. Eu acho que o vereador tem que ter essa assistência. A gente já não tem assessor, que a maioria das câmaras tem, que eu sou contra também, mas acho que o mínimo é dar o mínimo de liberdade também para os vereadores ter essa assistência aqui dentro. Não discordo do vereador. Isso aí eu concordo, a gente tem que analisar. Se tiver que colocar mais um funcionário, acho que vai ter que colocar. Na verdade, a gente só gostaria de pedir aos vereadores mesmo um pouquinho de compreensão, porque a gente também está entrando agora, estamos ajustando, entendeu? Tem algumas coisas que estão sendo compradas, acertadas, da nossa forma, e se for necessário que a gente volte atrás e contrate mais um. Não sou contra isso não, viu, Adilson? Agora, com relação à colocação do dinheiro, se a gente conseguir economizar, retornar carimbado para a prefeitura, o novo presidente sabe que isso é ilegal, isso juridicamente é impossível, a gente pode até fazer uma indicação,
pedir ao prefeito, mas legalmente obrigar o prefeito a usar aquela verba para algum lugar, juridicamente. Vereador, permite uma parte? Sim. Na elaboração desse projeto, no pedido, eu tomei várias informações, inclusive de jurisprudência, na qual foi vetado pelo Executivo e o juiz deferiu que é sim favorável. Porque ninguém sabe o valor a ser repassado e esse valor não está no orçamento do Executivo. É um dinheiro que entra, nem sequer o presidente pode dizer o valor. Então, em várias jurisprudências, eu entendo que seria até uma maneira melhor do vereador fiscalizar. Porque quantas e quantas vezes foi enviado dinheiro desta casa para lá e ninguém viu o resultado. Eu também fiz devolução nos meus 2 mandatos de R$120 mil. Só que eu tive uma conversa com o prefeito de que ele fizesse repasse para a Escola Família, que na qual não teria condições de se manter, e ele cumpriu, mas cumpriu porque quis. Quem teve a oportunidade de estar numa reunião com o Ricardo Ferraço, ouviu muito bem lá no governador Lindenberg. Ele fez um repasse de R$3 milhões ao governo do Estado, com prioridade em algumas indicações, e nenhuma delas foram cumpridas. Então eu vejo também uma forma de fiscalizar melhor o dinheiro que a Câmara repassa, não estando no orçamento do Executivo, não vejo inconstitucionalidade nesse projeto de lei. Caso seja rejeitado por esta Casa, ou vetado pelo Executivo, ainda há brecha de recurso no Judiciário para decisão desse projeto. Muito obrigado. Eu entendo, acho que vai ser discutido pelo próprio jurídico, mas eu entendo até disso, aí é uma opinião pessoal. Se esse dinheiro, você já foi presidente, se tiver economia, é pelo um trabalho que a mesa diretora está fazendo. Entendeu? Então, a mesa diretora também tem que ser ouvida, se fosse assim. Porque senão nós íamos gastar o dinheiro todo para não sobrar nada. Mas não é, entendo, antes que você fale, não é essa linha. Entendi. Eu até entendo, então seria melhor a gente marcar que esse dinheiro fosse definido por uma audiência pública. Eu até concordo com você. Chegar no fim do ano, a mesa chegou e falou, sobrou R$100 mil aqui pelas economias. A gente marca uma audiência pública à população, bota todo mundo aqui, quem quiser dar opinião dá, faz uma audiência pública, vê onde é a prioridade que a população acha, porque às vezes a população acha que o melhor é comprar uma ambulância semi-UTI, a prioridade do município hoje é comprar uma Pocan, entendeu? Aí tem que ver quanto dinheiro vai sobrar também, a gente não sabe, talvez sobra só 10 mil, não dá para comprar nada. Então talvez essa ideia de uma audiência pública, no meu entendimento, a gente está puxando a discussão aqui agora, mas eu acho que seria até mais viável ouvir a população do que a gente impor, tanto para a Escola Família, tanto para a PAI, tanto para a rádio comunitária. Essa é uma opinião. Se Vossa Excelência permitir mais uma parte, eu ia dar alguns esclarecimentos. Não, a gente está debatendo para isso. Correto. O destino na qual teve a intenção da elaboração desse projeto são para entidades filantrópicas que têm o dever e a obrigação de prestar conta também a esta casa. Se nós direcionarmos esse dinheiro para a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, esse dinheiro vai cair na mão do Executivo da mesma forma que é feito normalmente. Nós teremos que fiscalizar de que forma? A PAI não, a PAI presta conta na Câmara, a Escola Família presta conta na Câmara e a rádio comunitária também presta conta na Câmara. Então teria suas razões, mas é viável que alguns agricultores irá exigir que também façam um repasse para a Secretaria de Agricultura, que a gente vê também uma grande necessidade, só que quem comanda a Secretaria de Agricultura é o Poder Executivo. Essa é a minha sugestão e meu pensamento. Muito obrigado. E eu insisto que o dinheiro... Nós estamos tendo uma dificuldade esse ano, porque o ano passado você repassou para a Escola Família enquanto presidente. Não, foi direcionado... O diretor da Escola Família falou que você foi lá junto ao prefeito e pediu para repassar. Vereador não tem poder diretamente, você sem um projeto de lei. Projeto de lei para ter poder? Sem um projeto de lei não tem poder. Simplesmente foi repassado para a prefeitura legalmente e o prefeito arcou com o compromisso e repassou. A pedido seu. A pedido de vários vereadores. Não. Que eu sei é pedido seu, do presidente. Que seja meu, cada um responde por si próprio. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou vereador e cada um tem divergência de pensamentos aqui. Então, isso aí. Então, você pediu para repassar para a Escola Família. Você pediu. Porque eu perguntei a alguns vereadores, ninguém sabia. Então, esse dinheiro foi repassado para a Escola Família e esse ano a Escola Família voltou aqui querendo de novo esse repasse.
Então eu vejo um grande problema de repassar dinheiro para a entidade, porque elas acham que isso é um dinheiro fixo. Elas começam a trabalhar pensando que todo ano vão ter dinheiro. E a gente sabe que o legislativo tem perna própria. Esse dinheiro vem para cá, para os trabalhos do legislativo, porque a gente pode do nada falar, vamos construir uma sede. Não vai sobrar dinheiro nenhum. Então criar, isso é igual eu estou falando, nós estamos debatendo, é pensamento. Acho que vai progredir e a gente vai talvez chegar num consenso. Entendeu? Acho que o importante é isso, é debater. Mas essa é a minha visão e para frente até, mas eu quis colocar para a população também entender como funciona. Outro ponto, Adilson, até queria colocar, você usou, não sei, as palavras que você usa aqui é meio estranho, porque primeiro você fala que a Secretaria de Obras lá do lixo não vai falar mal do secretário, aí você fala que na Secretaria de Saúde o motorista está dirigindo a ambulância e não é. Mas aí você fala que lá você tem que ter prova. Você tem prova que você procurou saber antes de falar? Não, você procurou saber o motorista que está dirigindo a ambulância. Talvez foi um contrato de uma ambulância. Eu vou te dar a parte. Eu queria te explicar o seguinte, porque da forma que você fala, eu vou até falar da semana passada. Correto. Você vem aqui, fica parecendo uma acusação, eu te conheço, eu sei que não é acusação. Eu só estou alertando, pela forma que você está falando, fica parecendo que você está fazendo uma acusação que a Secretaria de Saúde está usando uma firma que foi contratada e botando um motorista próprio para dirigir. Eu entendi isso pelo que você falou. Na verdade, Vossa Excelência está tendo um entendimento um pouco divergenciado daquilo que eu estou falando. Veja bem, no uso dessa tribuna, o parlamentar tem direito de falar e até falar do juiz, de promotor, de quem quer que seja. Mais ou menos. Ele tem. Mais ou menos. Então é o seguinte, diante do que a sociedade cobra, eu tenho que levar isso como uma suspeita, porque eu sou um fiscal do povo, eu sou um órgão fiscalizador. E para que eu apresente a veracidade daquilo que eu estou falando, eu preciso de provas concretas. E se essa casa não me fornecer os documentos da junta comercial na abertura da empresa, para mim conhecer as atividades comerciais da empresa, seu capital de giro de cada sócio, onde reside, se a atividade de uma pessoa que tem ônibus, ela pode vender material de papelaria, ela pode fazer poço, ela pode vender pão. Então, existe algo que chame atenção. Eu até quero me desculpar da forma na qual eu falei, da modalidade de que foi feito, a modalidade que foi feito a licitação, mas para mim não interessa a modalidade, interessa no fato em que eu estou ouvindo falar e que eu tenho por obrigação de dar uma resposta a quem confiou em mim como legislador, e eu quero demonstrar à sociedade que eu não abraço uma causa para deixar impune, não. E a partir da hora que eu botar na mesa que o Adilson tem razão e a verdade é essa, eu acho que todos os vereadores não irão se omitir, porque o nosso papel é de fiscalizar. Muito obrigado. O meu também, por isso mesmo que eu estou falando, porque você veio na semana passada, não foi nenhuma cobrança, você fez uma denúncia com relação à empresa. Hoje você já veio antes, você fala que você procura saber, porque eu critiquei o lixo. Aí você fala que você procura saber antes de criticar. Aí na hora de falar do motorista lá da van, você fala sem procurar saber? Isso que eu estou achando estranho, porque você está falando que tem um motorista da prefeitura dirigindo carro particular. Porque talvez a licitação permite. Que eu quis dizer que tem uma licitação para fazer o transporte das pessoas que fazem hemodiálise. E se quando você precisa de um carro para a prefeitura, tem o carro, mas não tem o motorista, por que está sendo cedido o motorista da prefeitura para transporte de hemodiálise? A empresa que ganhou tem total responsabilidade. Vou dizer mais porque eu tenho pressa desse projeto. Eu já fui secretária porque é licitado só o carro e não o motorista. Então a prefeitura tem que contratar mais motoristas que está na demanda, está em falta. Para completar a respeito da empresa de ônibus, está se envolvendo mais um caso da mecânica Kennedy em Colatina, de receber de empresa particular, pelo Poder Executivo, conserto dos seus veículos. Mas se eu não tiver documentos a tempo, daqui a pouco chega dezembro e ninguém fiscaliza. Aí talvez eu seja um político igual que não tem no Brasil não tem, de ser corrompido e acaba em nada. E eu não sou desse tipo. Eu quero fiscalizar e se eu tiver errado, eu vou pedir desculpa. Até porque eu posso falar daquilo que chega até mim. Posso falar. Eu só não posso falar, eu provo que eu tenho papel na mão, porque eu preciso de documentação. Por isso que eu requisitei esta casa de documentação. E vou dar uma resposta legal e favorável
a todos. E que o senhor entenda que eu não estou aqui criticando a sua fala, não, pelo contrário. Eu acho que realmente você tem que usar e falar, eu acho legal. Eu só estou, porque a partir do momento, nós estamos numa Câmara de Vereadores, a população está aqui e nós estamos transmitidos pela internet. Você, enquanto vereador, vem aqui, usa a tribuna e fala assim, ó, contrataram uma empresa lá de ônibus e que o cara, eu quero que esse cara ensina. Como que esse cara ensina, como é que vai fazer? Falo, tipo assim, aí fica aparecendo quem está aqui, quem está assistindo, todo mundo está aqui caladinho, está concordando. Então, tipo assim, mesmo direito que você tem de falar, eu também tenho direito de falar o seguinte, é a sua posição. Mas eu achei legal, você denunciou, fui procurar saber, inclusive durante a semana eu procurei, eu já tinha essa informação por alto. Mas eu procurei saber e realmente houve uma dispensa de licitação. Não foi licitado porque a administração anterior rompeu um contrato que ia até abril. Então obrigou a tal administração, e que fique claro, eu não estou aqui usando papel de líder de governo nem nada, que eu não sou representante da prefeitura, não. Eu estou aqui falando como vereador, que ouviu você falar alguma coisa e correu atrás. Igual você falou hoje, eu acho legal, eu acho que as denúncias têm que ser feitas aqui. Mas eu também tenho que esclarecer que essa situação da empresa, a única coisa que, de tudo que você falou, que eu posso concordar, mas que eu não vejo nada demais, que parece que a empresa foi criada em novembro. Depois da eleição. Mas onde na lei diz que não pode ser? Aí a gente não pode vir aqui, ou ir lá e falar, isso é corrupção, criaram para beneficiar X, sem um mínimo de coerência. Porque aí quando você falou da licitação, eu falei, epa, realmente, se fizeram sem licitação, vamos verificar. Mas a licitação foi por dispensa, porque realmente está de emergência. Teve até discutir com o Marco antes, porque não houve decreto, parece, mas é o meu entendimento que não precisa decreto. Eu entendo e tem discussão jurídica, porque o decreto não é base para você comprar nada, porque tem gente que faz decreto e compra errado. Usa o decreto para fazer fraude. Tem gente que faz o decreto de emergência para fazer sacanagem. Então, o fato de não ter o decreto de emergência não diz que você não pode fazer esse tipo de dispensa de licitação. E está lá no processo. Então, eu só gostaria de colocar em público aqui, porque foi dito a semana passada que uma empresa ganhou a questão de ônibus, muita crítica. Então, a questão é o seguinte, realmente, vinha um contrato do ano passado, que vinha os ônibus atendendo, chegou em dezembro. Eu até conversei com algumas pessoas que faziam parte da equipe de transição, elas falaram que pediram à administração para manter o contrato até abril, a administração não quis, encerrou em dezembro, de forma unilateral, encerrou os contratos. A atual administração entrou, não tinha como fazer, as aulas já começavam em fevereiro. Por isso que, através desse, contrataram de forma direta. Houve uma tomada de preço, eu estou com a planilha de preço aqui, eu peguei no processo, fui lá, copiei, tem até uma cópia aqui, na Câmara também. Realmente, a firma que atendia antes botou um preço maior. Então, tipo assim, se tem trem errado, eu gostaria de saber, porque eu também quero denunciar e quero descer o bambu. Agora, não dá para a gente vir aqui e simplesmente jogar a palavra no vento. Pode, é um direito até do vereador, se ele quiser vir aqui jogar, ele pode jogar, pode falar o que ele quiser. Só que eu não vou ficar vendo e calado, porque senão parece que eu concordo. Então, eu só quis colocar, Dilson, para dizer a minha posição, respeito a sua, mas que as pessoas também que estejam ouvindo entendam a minha. Permite uma parte, colega vereador Roberto? Aproveitando a presença do secretário de Finanças, eu acho que é oportuno, nessa discussão, colega Dilson e demais colegas, a gente fazer um requerimento à Vossa Senhoria, secretário de Finanças, para nos enviar quantos era gasto antes e quanto está sendo gasto atualmente com essa empresa de transporte. Eu acho que vai ajudar ainda mais a esclarecer assim, a questão do custo. Pelo preço aqui, acho que está até gastando mais, porque a própria empresa que atendia também aumentou o preço dela. Então, a discussão não é nem... A que perdeu também aumentou, ela não faria pelo preço anterior. Então essa questão, pelo que eu acompanhei, não está se custando mais. A discussão realmente é porque não se licitou. Quem perdeu não concorda porque não licitou. Aí a prefeitura alegou que não licitou, vai licitar, agora em abril parece, né? Vai ter a licitação. Essa questão do transporte escolar é uma questão com o governo do Estado, que tem o transporte escolar do Estado, que o município faz também para a escola estadual. O Estado fornece o número de alunos que tem. Só pode licitar em abril. Em abril, só em abril que licitar. Então, eu acho que é essa questão aí. Sim, é essa questão, porque eu não vejo nem o vereador vir na tribuna e falar a administração anterior de sacanagem, quando chegou dia 30 de dezembro, encerrou. Isso ninguém vem falar. Porque qual é a finalidade de uma administração que está saindo encerrar?
Se a própria que está entrando pediu para deixar. Então isso ninguém vai falar. Agora vem aqui falar que é para beneficiar. Não foi com a Dilson que falou. A Dilson nem falou isso. Você até que me permitisse você nem falou isso. Na verdade, você só comentou a situação. Logo após as eleições, o prefeito eleito, ele cria uma comissão, uma auditoria, para trabalhar junto ao executivo até o final do mandato, para a elaboração dos projetos ou até mesmo da continuidade. Ele tem poder até mesmo para aditivar. Então, veja bem, eu fui criado dessa forma. Onde tem fumaça, tem fogo. Onde tem fumaça, tem fogo. Então, se uma empresa foi aberta depois das eleições, se um proprietário ou um intermediário rodou na cidade de Marilândia atrás de motorista a laço e chegou ônibus de Ionápolis, chegou ônibus de Vila Valério, chegou ônibus de São Mateus, não sei de que forma a fiscalização atuou para transporte escolar, e a atividade da empresa não é somente de transporte escolar. É claro que a Águia Branca pode botar uma padaria e vender pão, nada impede isso, mas deixou suspeita, que eu não estou fazendo acusação, está em fase de investigação. E se tiver indício para uma formação numa CPI, eu irei solicitar essa casa. Com certeza. Da mesma forma que o município, na gestão do Géder passado, o município vinha tocando muito bem, o senhor ex-prefeito Osmar Passamani, ele quis comprar, por decreto emergencial, combustível, dizendo que precisava emergencial, e vinha tocando muito bem sem essa emergência. Não teve estado de calamidade pública para essas contratações tão emergencial. Eu impedi, através do Tribunal de Contas, ele está respondendo o processo. Então, eu vou exercer meu papel de fiscalizador. Possa ser que eu esteja enganado, mas é 47 anos de experiência e acompanhando a vida pública aí, desde que eu entrei pelos meios de comunicações. E essas coisas não acontecem no Brasil. Sim, eu não estou aqui, que fique claro, para nem defender a empresa e nem a prefeitura. Pelo contrário, eu quero insistir. Eu estou aqui, igual eu falei, usar a tribuna, pode usar. Mas então, quando for usar a tribuna, seria o ideal que falasse assim, eu, Beto Partelli, estou fazendo isso, estou denunciando aquilo. Porque se você usa a tribuna de uma forma genérica, parece que todo mundo está aqui calado, está aceitando, está concordando. E não estou dizendo que não tem, talvez até tenha. E é legal a sua fiscalização, seu acompanhamento, entendeu? É importante. Foi só uma observação, porque a semana passada você falou da questão do ônibus. Hoje já é o motorista da van. Então, tipo assim, interessante, acho que você no papel tem que vir aqui falar mesmo, mas eu também falo. Vou na rede social, falo, cobro, e é interessante você falar, não leve isso como discordando da sua colocação, não é isso não. Só estou colocando também a minha posição, porque a partir do momento que você falou que houve alguma coisa errada, eu fui lá, pesquisei, e estou aqui colocando o que eu encontrei, até para que todos saibam, tá bom? Então, obrigado e boa noite.